Então, o carneiro representa a Medo-Pérsia, que tinha 2 chifres, um maior que o outro. E, de repente, apareceu na visão um bode, que parecia que estava voando, né, de tanta velocidade que ele tinha, e ele tinha um chifre prominente, e ele bateu. Provavelmente a visão não identifica, provavelmente o seu chifre prominente bateu, ferindo o carneiro. E nós vimos também que o próprio capítulo de Daniel identifica esse bode como sendo a Grécia. E o seu chifre prominente, um chifre grande, né, destacado, ele representa o primeiro rei que fez aquelas conquistas, né, derrotando o Império dos Medos e os Persas. E esse chifre, e aí a história confirma isso, né, é representado por Alexandre o Grande. E no ímpeto da sua força, o texto bíblico diz, esse chifre foi arrancado, caiu. E foi exatamente isso que aconteceu. A história confirma, com 33 anos, Alexandre morreu. Muitos especulam se foi overdose, uma doença repentina, mas ele abusou da sua saúde, né? Provavelmente numa festa muito grande, que durou vários e vários dias. Então, o texto, e aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, só para recapitularmos essa parte, porque o estudo de hoje vai ser uma retomada desse versículo. Daniel capítulo 8, versículos 9. Versículos 8. Vamos ler o 8 e o 9. A Bíblia diz assim: E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram 4, também insígnios. Esses 4 chifres são as divisões do Império Grego. Os 4 generais, após alguns anos, né, eles dividiram o Império Grego em 4 novas dinastias e 4 novos reinos. Então, o texto diz, e no seu lugar subiram outros 4, também insígnios, para os 4 ventos do céu. Versículo 9. E de um deles, um chifre pequeno, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Aí a pergunta que nós fizemos e nós esclarecemos foi: o que representa esse um deles? Se era um dos 4 chifres ou era uma das 4 direções, né, os 4 ventos? E nós respondemos de que a resposta correta é de uma das 4 direções, de um dos 4 ventos, de uma das 4 direções cardeais. Então, do ocidente, né, de da Grécia, perdão, surgiu Roma. Então, a partir dessa divisão surgiu o Império Romano, um chifre que no início era pequeno, e a história confirma de que, historicamente, Roma nunca teve, né, no início, grandes e prominentes exércitos, como teve Medo-Pérsia. Surgiu através de uma unificação de pequenos reinos e através do engano, da política, né, da camaradagem e de acordos políticos e de diplomacia, que naquele tempo já existia, mas de forma talvez diferente a que nós conhecemos. Então, Roma foi ganhando terreno e ganhando força, e os seus exércitos cresceram. De forma que aí surgiu, como herança do Império Grego, toda a estrutura política romana, né? Os imperadores, os Césares. Então, o versículo 10 descreve a ação desse chifre. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. E aqui nós estamos falando agora de uma segunda fase desse Império Romano, e estamos falando do poder papal, né? Porque Roma tinha 2 fases, a primeira delas, Roma Imperial, e a segunda, Roma Papal. Então, o versículo 11, e aí nós começamos de fato, terminamos a recapitulação e começamos o estudo de hoje. O versículo 11, então, vai dizer, né, que ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército e por ele foi tirado
o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, nós vimos, com vários textos no estudo passado, de que o príncipe do exército é Jesus Cristo. E vocês sabem que na primeira fase, na Roma Imperial, Herodes, Pilatos, todos aqui, César Augusto, né, são autoridades romanas daquele tempo que se envolveram direta ou indiretamente na perseguição, tentativa, né, de terminar com a vida do nosso Salvador, antes dele chegar na cruz. E até na sentença, né, como Pilatos. Quem estava por trás, né, era o inimigo, tentando usar um poder político escondido atrás do poder romano. Então, eles atuaram representando o mal, como instrumento de Satanás. Então, aqui a pergunta que cabe esse poder tirou o contínuo, o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Nós vamos analisar essa expressão, sacrifício contínuo, dizendo que, em primeiro lugar, que a palavra sacrifício, ela não aparece nos originais, tá bom? Aramaicos escritos no livro de Daniel, o hebraico, perdão. Então, essa palavra sacrifício foi acrescentada pelos tradutores para tentar ajudar na tradução. Porque se você fosse ler, a maneira correta seria: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo apenas, ok? E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, eles tentaram tornar o texto mais compreensível e acrescentaram essa palavra, tá? No original, a palavra tamid é a que aparece e é a tradução de contínuo para a língua portuguesa, tá bom? Então, contínuo, a palavra tamid, ela é um adjetivo, ou pode ser também um advérbio, tá? E apresenta uma ideia de continuidade, de perpetuidade, né? Algo que ocorre de forma frequente, contínua. O termo também está ligado ao ritual do santuário. Essa palavra aparece em algumas ocasiões quando nós vemos em Êxodo, em Levítico, o assunto do santuário, porque ali se realizavam sacrifícios diariamente, tá? Então, alguns estudiosos atribuem a esse fato de ser diário, de ser contínuo, essa liturgia. Por isso, os tradutores, né, usando aquela concordância, né, onde aparece essa palavra tamid, contínuo? Na liturgia do santuário. Então, por isso é cabível colocar a palavra sacrifício. Porém, vocês vão ver de que isso faz diferença, e nesse caso não precisava ter acrescentado essa palavra, tá bom? Então, existem duas possíveis interpretações, das principais, tá? Que os estudiosos e os teólogos trazem para entendermos o assunto da palavrinha contínuo. Primeiro seria a representação da mediação de Cristo, né? De forma contínua, que iniciou simbolicamente através da figura do sumo sacerdote, né, do sacerdote e do sumo sacerdote, que eram intercessores diante de Deus, representando o povo, e que se continuou, né, com o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, uma primeira interpretação para contínuo seria a intercessão que começou no santuário terrestre e continua no santuário celestial, como Jesus sendo nosso intercessor. Seria a mediação sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Tá? Essa é a primeira interpretação. Uma segunda, percebam que essa primeira está totalmente vinculada com o acréscimo da palavra sacrifício, né? Contínuo sacrifício. Os cordeirinhos morriam de manhã e à tarde, e Jesus Cristo depois morreu, apenas uma única vez para todos sempre. Porém, essa interpretação está conectada com o acréscimo da palavra sacrifício. Uma segunda opção, os estudiosos também propõem, é que
vai pelo lado oposto. Não seria uma coisa boa, e sim seria uma coisa ruim, tá? Considerando apenas a palavra contínuo sem a palavra sacrifício, contínuo significaria ou representaria o paganismo. O paganismo que surgiu logo na sequência, ou pouco depois que surgiu a verdade. O inimigo, assim que Deus proferiu uma verdade, o inimigo colocou uma mentira, né? Então, o paganismo ou a falsa religião seria o contínuo para os outro grupo de teólogos, e eu vou explicar por que seria essa a melhor opção, tá? E aí eu queria que vocês pensassem já em qual aspecto. Nós estudamos bastante, reforçamos muito isso no capítulo 7 e um pouco no capítulo 8, de que estamos falando do poder papal, Roma papal, como segunda fase de Roma imperial. Então, uma coisa que destacamos no capítulo 7 é que Roma papal misturou estrategicamente, né, maquiavelicamente, pensado isso por Satanás, a religião com a política. A coligação, a união, a engrenagem desses dois poderes ocorreu de forma magistral para promover o engano. Então, o que, na verdade, Satanás estava fazendo era trazer todo o paganismo, né, e revesti-lo com roupagem cristã, cristianizada, de todos os elementos que né, a Igreja Apostólica, o judaísmo e a verdade que Jesus tinha trazido, né, para mostrar ao mundo quando ele veio pela primeira vez, tudo isso foi revestido de por trás de tudo isso, na verdade, estava o paganismo. Tá? E nós demos vários exemplos nos dias da semana, né? Todos os astros estão ali, todos os santos, São João, São Pedro, São Lucas, na verdade, são nomes cristianizados, nomes cristãos de apóstolos, mas por trás estão Júpiter, Vênus, Afrodite, né? E todas as divindades romanas. E, na verdade, eles receberam da Grécia. Então, percebam que essa possibilidade de interpretação, sendo o paganismo, é muito plausível, muito lógica e muito consistente do ponto de vista de que o paganismo foi colocado dentro da igreja cristã. E então começou a apostasia e o inimigo teve todo o sucesso que nós conhecemos por milhares de anos e vários séculos, né? Através da tradição, da incursão das entidades e divindades pagãs dentro de elementos cristãos. Então, o que é, então, o contínuo que foi removido pelo chifre pequeno, falando em termos da simbologia, o que Roma Papal fez, então, para remover esse contínuo? Nós precisamos entender de que essa remoção tem que ser, esse contínuo tem que estar vinculado, tem de ser um sistema religioso, tá? Pois remover o contínuo, o Roma Papal, então, lança por terra o lugar do seu santuário. Percebam que no versículo, eu estou usando isso também como argumento, né? Existe uma contraposição. Então, ele pega o contínuo, o remove, ele tira o contínuo, e no lugar, né? Essa remoção ocorre no lugar do santuário. E então, o santuário é lançado por terra. As verdades do santuário são lançadas por terra. Ok? Então, há um vínculo com uma religião falsa. E isso, de fato, é o paganismo, né? Então, qual é a verdade? E aí eu vou abrir um parênteses um pouquinho, não tão curto, né? Qual é a verdade principal do santuário? A verdade principal do santuário é que Jesus Cristo é tudo por nós e por amor a nós. Ele é a porta, ele é... E aí eu não estou explicando para aqueles que não conhecem o santuário, mas eu vou citando os elementos que estão ali. Ele é a porta, ele é a cortina, são as cores, ele é o cordeiro, ele é o sangue, ele representa os pães da mesa da preposição, a intercessão,
ele é a luz do mundo, ele é a maior evidência de que a lei de Deus pode ser cumprida, né? Ele é a ressurreição, ele é tudo do santuário. Todos esses os símbolos que são no santuário representam a Jesus. Essa é a primeira verdade. E a segunda grande verdade do santuário é que nós apenas confiamos nos méritos de um inocente para adquirirmos o perdão através da graça, tá bom? Então, essas duas verdades fundamentais do santuário, e Jesus faz tudo por nós e nós apenas precisamos agradecer e confiar nos seus méritos, foram substituídos por quê? Pelo paganismo. E qual é a base e o fundamento do paganismo? E aí eu vou explicar algo que muitos cristãos também não entendem como sendo o paganismo. O paganismo não é símbolo de idolatria. O paganismo não é necessariamente algo vinculado a um astro, a uma imagem de pedra, de ouro, etc. Não. Na sua base, na sua essência, analisando todas as religiões pagãs da humanidade ao longo da sua história e nas diversas vertentes, a principal característica do paganismo é que o suposto crente deve fazer algo para agradar a divindade, seja ele um astro, Deus, etc. Então, por isso que se sacrificavam frutas, árvores, plantas, crianças, mulheres, se coloca e se negocia com essas divindades. Eu faço algo para então receber algo em troca. Então, não é salvação pela fé, pela graça mediante a fé. É negociação com a divindade. Eu dou, inclusive, posso até dizer assim, eu dou meu dízimo esperando bênçãos em troca. Se eu devolvo os meus dízimos com esse pensamento, eu estou absorvendo na essência o paganismo. Porque eu, pelo verdadeiro cristianismo, devolvo o dízimo porque eu já sou abençoado, sou grato e então eu apenas devolvo em gratidão. O paganismo me leva a crer de que há algum mérito em tudo aquilo que eu faço. Até mesmo na hora de devolver os dízimos ou ajudar na igreja, ou seja lá qual for o motivo. De forma que muitos, inclusive em igrejas cristãs, quando Deus não abençoa, quando Deus não retribui, então as pessoas brigam, lutam com Deus e elas abandonam, inclusive, a fé. Tá? Porque aí vem a justificativa. Senhor, por que que eu fui atingido pelo Covid se eu sou um servo fiel? Por que um parente meu morreu? Por que eu não consigo um emprego? Por que acontece tudo isso de mal se eu sou fiel? Né? Então, é um pensamento lógico no aspecto de que não há uma bênção, não há um livramento, ok? Né? Porém, é errado cobrar alguma resposta positiva de Deus pelo fato de eu ter feito algo bom. Entenderam? A maior prova de que alguém perdeu tudo e não se ajoelhou diante do paganismo foi Jó. Jó perdeu tudo e se manteve fiel a Deus, porque ele cria pela fé, através da graça, de que o seu Deus o inclusive ressuscitaria ele, né? Caso ele morresse. Então estão percebendo? O paganismo foi colocado no lugar das verdades do santuário. Ou seja, Jesus é retirado como elemento principal salvífico e aí é colocado outro intercessor, um santo, é colocada uma tradição, é colocada Maria, é colocada qualquer desdobramento dessa filosofia pagã, no sentido de retirar Jesus no protagonismo e como o único, né, meio, caminho e verdade e vida para a salvação, tá? Então, esse contínuo precisa estar vinculado com um aspecto religioso, porque ao remover o contínuo de algum local, né, e a gente sabe que foi retirado dos povos, né, pagãos,
e foi colocado dentro do cristianismo, as verdades do santuário, uma a uma, foram caindo. E eu poderia falar sobre esse assunto pelo menos uma meia hora, e não é pretensão nenhuma de que eu conheça algo a respeito disso, tá? É mais um aspecto para vocês acreditarem que todas as verdades do santuário foram caindo por ação do chifre pequeno. A verdade da salvação pela fé, mediante a graça, o verdadeiro batismo, o conceito de ressurreição, o estado dos mortos, a palavra de Deus como única fonte confiável de verdade absoluta. Todos esses elementos, né, e essas verdades que estão no santuário foram caindo por ação do chifre pequeno, por ação de Roma papal, quando trouxe o paganismo e incorporou todos esses elementos dentro do cristianismo. Tá bom? Então, esse é o primeiro argumento, um dos mais fortes para defender que o paganismo representa o contínuo. Um segundo argumento, o paganismo é uma religião politeísta e também, e não na sua base, né, inclui idolatria, tá bom? E quais são os aspectos que foram trazidos para dentro do paganismo, para dentro do cristianismo do paganismo? A veneração e o descanso do dia do sol. O sol é um astro, foi algo criado por Deus, não é o criador de tudo, certo? Então não merece nossa adoração. Não é um dia abençoado por Deus, né? O domingo. A veneração de santos, pessoas que morreram, que foram homens como nós, pecadores, e que nada mais estão esperando o dia da ressurreição. Então, muitos proferem orações a essas pessoas, tá? Ou alguns em vida, né? Alguns líderes eclesiásticos da igreja de Roma papal. A imortalidade da alma, todos esses elementos, né, politeístas, diversas divindades, estão todas amarradas, né, magistralmente no paganismo. O terceiro argumento é que tem existido, né, o paganismo de forma contínua desde a época de Caim, certo? Caim foi pagão porque, embora acreditasse na existência do Deus de Adão, ele achou que as suas obras, os seus melhores frutos, a sua melhor oferenda, fruto da terra e do seu esforço, poderia agradar a Deus. Estamos equivocados quando achamos que somos sinceros e que Deus pode aceitar o nosso melhor. Eu sinto muito dizer para vocês, amigos e irmãos adventistas, né, e amigos cristãos, de que Deus aceita nosso melhor somente se e apenas se estiver revestido dos méritos de Cristo, né? Então, não é do meu modo, não é do meu jeito, não é do jeito que eu posso entregar de melhor, é do jeito que Deus já proveu para a nossa salvação. É como se Caim tivesse falado assim: Deus, o cordeiro não vai me salvar, o que vai me salvar é o fruto do meu trabalho, do meu esforço. Quando eu coloco o meu melhor como justificativa para fazer algo bom, até mesmo dentro da igreja, e esse o meu melhor está contra um princípio bíblico, até mesmo, né, tentando eu levar alguma glória em lugar de enaltecer e glorificar a Cristo, então eu estou incorrendo no mesmo problema, né, no paganismo de Caim. Percebem quão sutil pode ser e quão visível também pode ser, né? Porque às vezes a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa no paganismo é sacrifício de crianças, mulheres, né, sendo sacrificadas, seres humanos sendo sacrificados, a gente vai ao extremo. E lógico que tudo isso é errado à luz da Bíblia, mas o paganismo se infiltrou de forma tão sutil, tão forte nas nossas igrejas, que nós precisamos apenas lembrar: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele. Infelizmente, a gente ouve, né, muitas das vezes, pessoas trazendo a sua inocência e o seu melhor como algo que deveria ser aceito por Deus. E
E às vezes a gente é tentado a fazer isso, né? Mas nós precisamos sempre, em oração, pedir para que Deus nos mostre, para que o nosso melhor coincida com o que ele se agrada, tá bom? Muitos inocentes, mesmo sabendo que não era o correto e achando que estavam entregando o seu melhor, terão surpresas muito desagradáveis, né? E por isso que nós estamos falando disso, porque estamos mostrando a verdade, até mesmo no nosso dia a dia, para que nós possamos reconhecer e praticar o bem, né? Então, desde Caim, passando pela Torre de Babel, pelo engano, né? Méritos na construção, uma salvação pelas obras, né? Se vier o castigo, um novo dilúvio, nós nos salvaremos. E quem será o Deus que poderá nos destruir, né? Já entra no âmbito da rebeldia, né? Caim foi rebelde porque ele, em vingança contra Deus, matou seu irmão. E aí as consequências do paganismo são essas. Nos afastamos da igreja, nos afastamos da igreja porque brigamos com algum irmão, com algum pastor, né? Brigamos com Deus porque ele não nos abençoou, não nos respondeu como nós achávamos que deveria ter respondido, então nos tornamos juízes do próprio Deus. É muito, mas muito perigoso, tá? Abraçar de alguma maneira qualquer uma das vertentes do paganismo. Então, tudo isso de Caim, a Torre de Babel, veio para todos os povos, Egito, Síria, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, veio até Roma, e nós falamos isso na estátua de Daniel 2, né? Toda a idolatria e o paganismo veio como efeito dominó, passando por todos esses reinos, e chegou até os nossos dias de forma virtual, de forma camuflada, não mais da forma como acontecia no passado, tá bom? Hoje, nós não sacrificamos nossos filhos, nossas crianças, né? Tirando o sangue deles. Mas hoje nós sacrificamos nossos filhos e nossas crianças, se colocamos diante deles na TV, imagens que não correspondem à verdade e que são preparadas pelo inimigo das almas para colocar na mente dessas crianças mentiras que podem perdurar pelo resto da vida deles, né? Se eu colocar um videogame onde tem sangue, matança, eu estou sacrificando meu filho da mesma maneira que no passado povos indígenas, povos que sacrificavam suas crianças faziam, né? Então só mudou a maneira, o formato em que nós podemos incorrer no paganismo, tá bom? Então, um quarto argumento para defender que o paganismo representa o contínuo. Como a palavra sacrifício não se encontra no original, né, e foi acrescida pelos tradutores, podemos deduzir que contínuo não alude, não se refere, não está vinculado a nenhum sacrifício, tá bom? Então, por isso que nós podemos defender de que não está vinculado à intercessão, né, do sacerdote ou de Jesus Cristo como a interpretação. E percebam que, se nós aceitarmos que o contínuo representa o paganismo, também estamos dizendo de que a intercessão de Jesus, né, foi maculada, foi desfeita, foi jogada por terra. Então, a interpretação de que o contínuo representa o paganismo é mais abrangente e mais completa no aspecto da, da simbologia que estamos estudando, tá bom? Então, não há um vínculo, como eu disse, com a palavra sacrifício. Então, não há um vínculo com a palavra cordeiro, com Jesus e com as funções sacerdotais. E, consequentemente, não está ligado ao serviço de mediação e intercessão de Cristo no santuário celestial. Ok? Mais um argumento. E eu trago mais outro. O sacrifício de Cristo não foi contínuo, tá bom? Porque nós sabemos que teve um início, certo? Então, o sacrifício de Cristo se iniciou, o sacrifício de Cristo ocorreu apenas uma única vez.
não é um sacrifício contínuo. Jesus não está morrendo desde a fundação do mundo e não está morrendo hoje. Ele morreu apenas uma única vez, não foi um sacrifício contínuo, tá? O próprio Paulo fala isso, né? E percebam que se nós consideramos que o paganismo é o contínuo, inclusive essa verdade é jogada por terra. Por quê? Na missa, simbolicamente, os padres, né, os teólogos católicos acreditam que Cristo se personifica no pão, né, no cálice e no suco de uva e no vinho, e Cristo é morto novamente para perdão dos pecados dos crentes, tá? Então, no simbolismo, né, na filosofia teológica que ocorreu para propor a missa da maneira que é feita, os próprios católicos, os teólogos católicos, entendem que Cristo é morto novamente. E ele é continuamente morto. E aí, nesse aspecto, quem deseja ver a Jesus continuamente morto? Se não é o autor desse engano, é o próprio Satanás. Tá bom? Então, apenas um mínimo detalhe, né, para vocês lembrarem do que eu estou falando. Roma Papal propõe a Jesus Cristo pendurado na cruz, seja no madeiro, no metal, no elemento simbólico qual for, e Cristo estará sempre pendurado ali. Embora eles acreditem em Jesus, certo? Tenham fé nele, acreditem na sua morte e ressurreição, Jesus Cristo está continuamente morto na cruz do Calvário. Nós, protestantes, na essência, né, surgimos de Martinho Lutero, e Deus trouxe homens, né, que foram mártires depois, e como herança, né, a Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Igreja Adventista, Anglicana, etc., todo esse grupo de protestantes e evangélicos, nós acreditamos que Jesus morreu apenas uma única vez e ele ressuscitou. Então, Jesus não se encontra mais representado na cruz que está no templo, decorando qualquer lugar, né? Ou qualquer literatura, qualquer material impresso das nossas igrejas. Então, perceba que até nesse detalhe, Jesus morreu apenas uma única vez. E quando nós falamos do contínuo como sendo o paganismo, Jesus está morrendo continuamente da cerimônia da missa. Tá bom? Mais um argumento. Roma Papal foi estabelecida por Constantino no ano 331 depois de Cristo. Então, o papado ele não removeu a mediação ou intercessão de Cristo no Santuário Celestial. Sim, por quê? Porque eles acreditam que Jesus morreu, salvou a humanidade e ele está lá intercedendo. O que foi feito é acrescentar pessoas como intercessores. São Tomé, São Paulo, São Pedro, São João, Maria, etc. Milhares de novos intercessores hoje estão ao lado, entre aspas, de Cristo, podendo ouvir nossas preces e podendo interceder pelos nossos pecados, pela nossa vida diante de Deus, tá? Então, a jogada de Satanás, usando o poder de Roma Papal, foi essa, né? Não remover a intercessão de Jesus Cristo, e sim acrescentar novos intercessores. O que, na prática, né, representa a anulação, da mesma maneira, da mediação de Cristo. Tá bom? Então, de maneira resumida, até onde eu pude, né, ter contato de diversos materiais, literaturas, papers relacionados ao estudo do contínuo, o paganismo é aquele que se sustenta mais por todos os elementos que eu coloquei até aqui, tá bom? Avancemos para o versículo 12, e daqui em diante vamos um pouquinho mais rápido. A Bíblia diz, e um exército foi dado contra o contínuo. Novamente, a palavra sacrifício não está ali, lembrem-se disso, tá? E um exército foi dado contra o contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e
e o fez e prosperou. Nós falamos praticamente uma segunda-feira inteira de todos os elementos de tradição, de verdades desviadas, né? De como prosperou a mentira, colocando o paganismo dentro do cristianismo, tá? Então percebam que tudo isso já foi estudado. Então, o que representa foi-lhe dado um exército? O que essa expressão quer dizer? Literalmente, foram entregues os exércitos militares dos reinos da Europa a Roma Papal. E nós também falamos sobre isso, né? Justiniano enviou ao general Belisário por influência do bispo de Roma. Os francos, naquela época já, as primeiras tribos, né, bárbaras, já estavam recebendo a influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os francos foram os primeiros a aceitar a religião do novo império, o Império Romano, e Clodoveu, o seu rei, né, o rei dos francos, entregou seus exércitos à disposição do Papa, ok? E ali começou, de fato, e foi o início, e para que outros reis daquelas tribos bárbaras fizessem o mesmo. Então, assim foram iniciadas o quê? As cruzadas e a guerra contra todos aqueles que protestavam ou eram contra a religião do império, ok? Uma religião apostatada, uma religião que combinou o paganismo com o cristianismo e que tinha o seu braço forte, a política e os exércitos dessas nações à sua disposição. Então, teve sucesso na hora de misturar a mentira com a verdade e teve sucesso porque usou a força militar dos exércitos para perseguir os que eram contra esse poder. Então, um exército foi dado contra o contínuo, né? Por quê? Porque o chifre pequeno, Roma Papal, não somente removeu o contínuo, o paganismo o tirou de um determinado lugar e o trouxe para dentro do cristianismo, né? Como recebeu os exércitos de braços abertos, né? E a ele foi entregue o contínuo, é a expressão que Daniel capítulo 8 verso 12 também diz, né? Então lançou a verdade por terra. Nós já falamos sobre isso bastante, né? O papado assimilou o paganismo como a sua religião. O papado distorceu, obscureceu e ocultou a verdade bíblica, né? Controlou o acesso do baixo clero, né, dos feligreses, dos crentes à Bíblia, absorveu os costumes, crenças e superstições pagãs e inseriu tradições humanas na sua religião. E tudo isso com provas históricas, né, e fontes católicas nós estudamos no capítulo 7. Por isso, se você está assistindo esse estudo depois, você pode acessar no canal o link de Daniel capítulo 7, o chifre pequeno, parte 1, parte 2 e parte 3, tá bom? Então, além disso, Daniel 8, versículo 11, diz de que se engrandeceu contra Jesus, né, a maneira de recapitulação, tirou o contínuo e lançou por terra o lugar do seu santuário, capítulo 8, versículo 11, cometeu um engano, versículo 12, foi-lhe entregue um exército nas suas mãos, versículo 12. Deus estava permitindo, tá bom? O inimigo estava louco para fazer isso, mas Deus permitiu para que o engano se proliferasse a tal ponto de que nós pudéssemos, né, nossa humanidade ao longo da história, pudéssemos sermos vacinados contra o mal, de forma que nunca mais ocorrerá o pecado nem as suas diversas vertentes, muito menos instrumentos do mal, como nós conhecemos hoje. E foi-lhe permitido tirar o contínuo, versículo 12, e lançou por terra a verdade, versículo 12, e prospera no que faz, também descrito no versículo 12, tá bom? Vamos para o versículo 13, que é a ponte, e
para o estudo do capítulo 9, o nosso próximo estudo. Depois, ouvi um santo que falava, e é o anjo que está explicando e dando a interpretação, né, para Daniel. E disse outro santo àquele que falava, outro anjo: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? Percebam que normalmente eu li retirando a palavra que não aparece no original, a palavra sacrifício, né? Então, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? Percebam que nesse aspecto, a transgressão assoladora está totalmente conectada com o contínuo. Se contínuo fosse algo bom, a mediação de Cristo, né? A transgressão assoladora não estaria tão diretamente conectada com o contínuo. Aqui, nesse caso, é o quê? Como foi tirado o contínuo, então, consequentemente, veio toda uma realidade que é uma assolação, é resultado dessa transgressão assoladora, tá? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? É uma pergunta, por quê? A pergunta é: até quando vai durar e vai prevalecer o contínuo? Tá bom? E a resposta será dada no estudo da semana que vem. Então, o profeta Daniel pergunta, né? O pecado assolador, né? As verdades jogadas por terra do santuário, e até quando essas verdades serão pisoteadas? Foi a tristeza, né? O estado anímico, né? O estado psicológico do profeta que levou a essa preocupação. Até quando duraria isso? Né? Porque ele não podia imaginar o engano, o instrumento de Satanás prevalecendo por tanto tempo, né? E jogando por terra verdades tão valiosas para ele. Então, da maneira como é feita a pergunta, ele envolve um conjunto de ações do chifre pequeno. Ele está dizendo: até quando tudo isso vai acontecer? Até quando esse chifre pequeno vai poder realizar tudo isso, né? Então, também a pergunta se refere principalmente a se colocar no lugar de Deus e a tristeza que Daniel sentiu ao ver que o chifre pequeno, na visão de Daniel 7, na visão de Daniel 8, esse chifre pequeno perseguiria os santos. E ele imaginou que ele perseguiria o seu povo. E é claro que Roma imperial matou milhares de judeus, né? E depois Roma papal matou e perseguiu milhares de judeus espirituais, né? O povo espiritual, Israel espiritual, sendo representados por esse grupo, né? De pessoas usando o termo santos na Bíblia. Até quando tudo isso? É o desejo de saber do profeta Daniel. Essa é uma expressão usada na Bíblia para expressar um clamor pelos oprimidos. Isso se encontra em Salmos capítulo 6, 3 e 4, 13, 2, 62, 3. Existem várias referências. Até quando, Senhor, né? Então, essas expressões referem a angústia por saber quando terminaria todo esse sofrimento por causa dessas ações do mal. Então, versículo 14, Daniel, capítulo 8, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Percebam que Deus não vai deixar para sempre, e nem mesmo deixou em angústia o seu profeta, porque ele disse: duraria um período de tempo. As verdades jogadas por terra por parte desse poder teriam um fim, né? E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário e as verdades do santuário, né, seriam recuperadas, e essa ação de purificação do santuário se iniciaria no fim das 2.300 tardes e manhãs. E é uma profecia muito, muito importante, muito intrigante para quem não conhece, e muito especial para que nós possamos entender o que Deus fará para
terminar com a ação enganadora desse poder. Lembra-se que em Daniel 7 nós terminamos dizendo de que Deus proferiria um julgamento contra esse poder, né? E Jesus voltaria e ele e o seu reinado terminaria, né? A sentença desse julgamento foi dada em Daniel 7. E nós vamos ver que Daniel capítulo 9 é o detalhamento desta profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porque didaticamente os autores dividiram em 2 capítulos, mas o capítulo 9 é a explicação da profecia das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Então, para quem tiver interesse, já pode começar a ler Daniel capítulo 9, o motivo do nosso próximo estudo, e nós vamos apenas terminar o nosso estudo lendo os demais versículos que não limos, tá? Desse capítulo, do versículo 15 em diante, só para entendermos de que não há mais uma simbologia, não há mais necessidade de aprofundamento, né? São expressões a respeito da parte histórica, do que mais o profeta sentiu, para a gente complementar e terminar nossa leitura, e assim terminarmos nosso estudo. Versículo 15 diz: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que alguém com semelhança de homem, né? E ouvi uma voz de homem, versículo 16, entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Um anjo, né? Um enviado pedindo a Gabriel, um anjo muito importante, dar a explicação do sonho a Daniel. Versículo 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. No estudo que vem, nós veremos que existe um período de tempo que nos ajuda a entender quando se inicia o tempo do fim, tá bom? E esse tempo do fim tem um início e tem um fim, e nós estamos vivendo próximo do fim desse tempo do fim. Versículo 18. E estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Ele estava completamente abatido e sofrendo por tudo que ele conseguia imaginar quando seu povo passasse por todas essas perseguições e toda a verdade sendo jogada por terra. Versículo 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Não era para o tempo de Daniel, era para vários anos depois de dada essa profecia, o profeta Daniel. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinações. Novamente trazendo alguns elementos desse rei, né, de Roma papal, e também tem características, não vai dar tempo de explicar tudo isso hoje, né? Mas ele também se envolve em falsas profecias, adivinações, né, etc. Há quem reconheça, né, as profecias de Fátima e outras vinculadas a esse espírito de adivinhação. Versículo 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Roma sempre teve sucesso usando os exércitos e a política de outros poderes, né? Percebam que hoje o Vaticano não tem nenhum exército, né? Mas a sua influência no mundo é tão grande, não pelo seu próprio poder, né? Pelo poder e a força dos outros. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, a sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes,
mas sem mão será quebrado. Novamente, uma sentença muito curta, né? Não é a ênfase desse capítulo, mas esse poder será quebrado, será rasgado, será sentenciado à morte e também será esmiuçado, né? Pelo reino eterno de Cristo, lembrando da profecia de Daniel 2. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada, está falando da visão das 2.300 tardes e manhãs, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, está dizendo para Daniel, você não vai viver o cumprimento dessa profecia. Versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Os estudos que nós estamos realizando, queridos irmãos, amigos, são muito solenes, porque a palavra de Deus dada e a interpretação dada a Daniel é tão profunda que apenas foi compreendida vários séculos depois que essa profecia foi dada a Daniel. E no próximo estudo, nós veremos como Deus chamou homens e deu luz para que esses homens, vários séculos depois, né, de Daniel, pudessem reconhecer a verdade e a interpretação, e essa verdade pudesse chegar até os nossos dias de forma muito clara, muito didática, muito transparente. 600 anos antes de Cristo, Deus estava definindo essa profecia que desenmascararia os poderes e os enganos, que inclusive estão nas nossas igrejas, não é? De forma muito camuflada e de muito astuta. Então vamos orar a Deus para que Ele, através do Espírito Santo, nos mostre nós consigamos reconhecer o que é santo, o que é profano, o que é sagrado, o que é comum, e que nós não chamemos o que é sagrado de profano e muito menos o que é profano de sagrado. Há um provérbio, a Bíblia nos aconselha de que a sabedoria é reconhecer o bem e o mal e nos afastarmos do mal. Por isso que nós estamos estudando junto com vocês essas profecias, para que nós tenhamos fundamento e base para reconhecermos os desdobramentos de tudo isso até os nossos dias. Vamos fazer uma oração para terminar nosso estudo. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos por esse momento, porque nós temos o privilégio, a oportunidade, depois de vários e vários séculos e várias pessoas, servos teus, estudando a palavra, entendermos esse estudo, Senhor, para que possamos reconhecer o engano nas suas diversas facetas, ó Deus, para que nós nos afastemos dele e busquemos apenas a verdade que está na tua palavra. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, queremos que apenas Jesus Cristo seja o nosso intercessor, queremos que a verdadeira religião, né, baseada na tua graça e na fé, possa ser a prática da nossa vida, no dia a dia nosso, e que possamos confiar, não negociarmos contigo nenhuma bênção, nós não fazermos algo esperando algo em troca, ó Deus, porque nós fomos agraciados desde a fundação do mundo com um amor imensurável e incondicional que nós passaremos a eternidade para compreender. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo, assistindo esse vídeo, esse material, que o Santo Espírito possa tocar o nosso coração sempre. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém.